É a terceira temporada de Jujutsu Kaisen, né? É lindo, né? Foda. Assim, cada episódio é cinema. Assim, eu gosto muito da direção e de algumas escolhas de cena, o que que os artistas, né, estão fazendo e fizeram nesses episódios, assim, muito bonito e muito legal mesmo. Talvez até em algum momento eu comente disso. Mas o que eu quero falar aqui especificamente hoje é sobre um personagem que ele aparece, né, no último episódio, né, da luta, que é do Okotsu, do Ishigori e da Uro, né? Uro, que é aquela que mexe o céu e tudo mais, né? E aí tem a Baratona lá também no início, mas enfim, tudo bem. Enfim, que é uma luta, né, foda, é um episódio foda, né? A expansão de domínio tripla, ela é muito bem feita, é muito bonita, a trilha sonora tá on point, mas tem duas coisas muito interessantes que esses dois personagens trazem, que é o Ishigori e a Uro, mas hoje eu queria falar do Ishigori, né? Porque a gente é apresentado a esse personagem e já logo de cara a gente tem algumas coisas que chamam a atenção nele. Vide o cabelo, né? O moicano, que é por onde sai a energia amaldiçoada dele, né? Que ele libera. Mas ele sempre vem com esse papo de doce, né? De comer algo doce, de querer algo doce, de sobremesa, de comida, mas se referindo ao doce sempre, né? E aí isso me chamou muita atenção, porque, né, afinal de contas, o que que o Ishigori está querendo com isso? O que que ele está querendo com esse doce? O que que ele está querendo com esse açúcar, com essa doçura, com essa sobremesa? Do que o Ishigori tem fome, né? Essa é a questão. Do que ele tem fome? E aí eu lembrei de um dos meus contos favoritos do Kafka, que está nessa coletânea aqui, né? Que inclusive tem dois dos meus contos favoritos, que é Um Artista da Fome e A Construção, né? Dessa edição da Companhia das Letras. Adoro o Kafka aqui, tem uma coleção inteira deles. Mas especificamente sobre esse conto que é Um Artista da Fome, né? E nesse conto, basicamente, então a gente tem esse cara que é um artista, que ele jejua. E essa é a arte dele, né? Então a arte dele é jejuar. E ele faz isso durante dias, né? Então ele tem lá um cara, um empresário que ajuda ele, né, a transitar ali pela Europa, se não me engano, é na Europa, pela Europa fazendo os seus eventos e as suas apresentações artísticas para o público, né? E aí de início, tipo, é isso, o público, ele conta, né, que o público vai ficando meio assim, tipo, caralho, sabe? Ele vai ficar passando fome aí X dias. E aí depois o pessoal começa a juntar, porque os dias vão passando e o pessoal vai querendo ver como é que ele tá. E aí também surgem aqueles que não vão acreditando tanto. E aí tem o rolê de tipo, então eu faço um acordo e pego algumas pessoas para me fazerem vigia 24 horas por dia. E elas vão se revezando para provar que eu de fato não estou comendo, né? Eu estou jejuando sim, né? E aí isso vai se escalando, até algum ponto que, tipo, junta uma galera e fica, caralho, olha como é que ele tá e tudo isso. E aí tem, tipo, essas pessoas que vigiam ele, elas têm um caderninho que elas vão anotando, tipo, que elas estavam lá e que elas atestam que ele tava jejuando, não comeu nada, e etc e tal. E aí ele vai contando, assim, que, tipo, eles entenderam que 30 dias ali era um período meio que ideal pra você pegar o pico dessas pessoas e depois ir pra outra cidade, porque depois disso vai ficando uma coisa só, tipo, tá bom, né, ele tá jejuando. Mas aí o que começa a acontecer, né, é que a gente começa a ter um pouco da psique, né, um pouco da personalidade dessa pessoa, né, desse artista da fome, e ele começa a falar de tipo, porra, por mim eu jejuaria, sabe, pra sempre. As pessoas não sabem como é fácil jejuar, como é fácil ficar sem comer, né? E mas ao mesmo tempo, tipo, é isso, eu preciso de alguém atestando isso, né? Ele precisa de alguém atestando que ele está fazendo isso, senão perde sentido, né? Então, depois disso tudo, ele demite, assim, o empresário dele, ele vai seguir meio que uma carreira solo, né? Porque ele quer se dedicar à arte de jejuar sem, tipo, essas preocupações de, tipo, lá vai dar mais dinheiro, a gente tem que fazer mais isso, tem que fazer mais aquilo, piriri, pororó. E ele acaba indo parar em um circo, né?
E nesse circo, bom, vai ter spoiler, né? Porra, é um conto, não tem como eu não falar, tipo, de tudo porque é pequeno. Mas nesse circo, então, ele tipo, assina um contrato sem entender ali muito bem, sem ler muito bem os trâmites dele, e ele acaba ficando ali em uma jaula, uma gaiola, perto dos animais do circo, né? E as pessoas, depois que terminam ali uma rodada das apresentações, vão lá passear para ver os animais e vem ele também. Mas a questão é que os cuidados com essa arte dele, né, com o jejuar dele, que antes eram tomados de uma maneira muito mais cuidadosa, né, tipo, tendo os vigias e tudo mais, agora, tipo, o pessoal ia deixando, ia esquecendo de anotar ali os dias, há quantos dias ele estava jejuando, se estava tudo certo, piriri, pororó, e ele foi ficando cada vez mais abandonado, assim. E aí a gente vai entendendo e vai percebendo que essa questão do abandono e das pessoas não estarem fazendo esse trabalho de legitimar a arte dele direito, vai deixando ele, porra, frustrado, né? Porque aquilo é um aspecto importante da arte dele, né? E aí ele termina, então, ele termina meio abandonado lá e uns policiais, uns vigias encontram, né, essa jaula e ele tava, tipo, lá quase que mofando e coisa assim. E aí um dos oficiais, né, um dos policiais vai falar com ele, né? Tipo, dos inspetores vai falar com ele, né? Aí fala, nós os admiramos, né? Por que não deveríamos admirar? Aí o jejuador, não, vocês não deveriam. Aí o cara fala, bom, então a gente não admira, né? Mas por que a gente não deve admirar? E aí o artista da fome fala, porque eu preciso jejuar, não posso evitá-lo, disse o artista da fome. Aí o inspetor, bem se vê, e por que você não pode evitar? E aí o artista da fome fala, né, o que pra mim é justamente o que eu quero falar aqui do Ishigori e disso aqui, né? Porque eu não pude encontrar o alimento que me agrada. Se eu tivesse encontrado, pode acreditar, não teria feito nenhum alarde e me empanturrado como você e todo mundo. E essas foram as últimas palavras dele. Né? E aí a questão que fica é justamente o quê? Né? O que que os outros encontraram que o artista da fome não encontrou? Ou para além disso, né? O que, do que ele tem fome? Do que o Ishigori sente fome, né? Do que esse artista da fome sente fome? E por que as outras pessoas conseguiram, né, se satisfazer, mas ele não? Por que o Ishigori não consegue se satisfazer, né? E acho que é muito fora o aspecto gráfico, né, dos desenhos e dos poderes ali na luta. Acho que um ponto muito bonito ali da luta é quando sobra o Yuta e o Ishigori, e aí eles vão, né, fazer lá a batalhazinha lá de energia amaldiçoada, e o narrador, né, conta enfim, que o Yuta tá pensando naquele momento, tipo, vou liberar tanto assim pra depois, biriri, pororó, não sei o quê, até que ele olha pro Ishigori. E ele fala, né, tipo, que o Ishigori tá com um olhar, assim, de 400 anos acumulado de desejo, porra, de querer lutar realmente de verdade, sabe? Ou de 400 anos de fome, né? E isso derrete o coração do Yuta. E ele fala, porra, tudo bem, então eu vou com tudo também, né? Não vou pensar naquele meu plano de economizar e tal, eu vou fazer o que você quer, sabe? Eu vou te entregar o que você quer, né? E os dois vão e liberam a força máxima, a potência máxima ali da energia amaldiçoada, né? E essa cena é muito bonita, porque a gente fica então pensando, né? Tipo, o que o Ishigori estava querendo, né? O que ele queria com essa doçura, com essa fome, com essa sobremesa, né? Com todas essas metáforas se referindo à alimentação ou a doces, né? O que ele estava querendo, né? Tipo, ele queria um competidor à altura, né? Um rival, né? Ele queria ser compreendido, né? Talvez o Yuta ali tenha compreendido ele em alguma medida, né? O que ele queria? Um amigo, né? Será que é muito solitário ser o mais forte, né? E naquela época talvez o Ishigori fosse um dos mais fortes, se não o mais forte, né? Então a gente fica com essa questão de do que afinal de contas o Ishigori tem fome, sabe? Não é algo bobinho de tipo, ele gosta de doce, ele quer comer doce. Não é. E a gente consegue entender que não é isso, né? Porque ele repete, mas isso está atrelado a algo que é isso. Ele poderia só
passar em qualquer lugar e comprar um doce, né? Ai, desculpa. Como eu não edito o vídeo, vai ficar meio espirro aí. Mas ele poderia passar em qualquer lugar e comprar um doce e matar a fome dele, né? Né? Afinal, ele tá com fome de doce, ele pode comprar um doce. Mas é isso, não é sobre o doce, né? Não é sobre o doce. E aí isso me fez lembrar de outro ponto em Monster, né? No mangá de Monster, do Naoki Urasawa, que tem a irmã lá do antagonista, que ela vai meio que, acho que querer fazer umas aulas, se especializar com um antigo matador, né? Um antigo hitman italiano, se não me engano. E ele vai contando que, tipo, ele fazia o trabalho dele muito bem, mas que em algum momento ele parou. E aí ele conta da cena, qual que é a cena que faz ele parar com aquele trabalho. Que ele tá lá com a mira, né, apontada pro alvo dele ali, vendo no scope. E aí ele vê o cara tomando café e põe um torrão de açúcar. Ele fica tipo, "Ah, ok." Aí ele põe outro torrão de açúcar. Ele fica, pô, vai ficar doce esse café. E ele põe outro. E mais outro. E ali, a partir de algum ponto que esse cara vai colocando açúcar no café, esse matador, né, esse Hitman, ele simplesmente ele larga a arma e vai embora, né? Ele larga a arma e vai embora porque depois ele fala que, porra, ele esqueceu, né? Ele esqueceu qual que é o sabor da vida. Ele não sabe mais o que que é essa doçura. Tipo, perdeu o sentido, sabe? A vida, o trabalho, o que ele faz perdeu o sentido. E ali naquele momento ele percebeu isso, né? Então, talvez do que o Ishigori tenha fome, né, seja justamente essa falta de sentido que a vida dele tem. Tipo, ele quer liberar poder, ele quer ser muito forte, mas e depois? E aí, né? Então, talvez seja essa falta de sentido que faz o Ishigori ter tanta fome, né? Ou talvez seja alguma outra coisa, né? Como que nem eu falei, tipo, uma amizade, né? Ou então um rival, que é o que o que o Yuta entregou ali pra ele naquela hora, né? Mas, de qualquer maneira, acho que esse aspecto do Ishigori, do personagem do Ishigori, apesar de muito breve, né, a aparição dele é algo muito interessante para a gente pensar. Dessa falta, daquilo que nos falta, que é fundamental, né? Desse aspecto ontológico, do que a gente vai sentir por aí, que é, porra, do que eu tenho fome, né? Sabe? Do que eu quero me saborear, o que pode me satisfazer na minha vida? É sentido? Eu preciso ter um sentido para minha vida? Eu preciso ter alguém me acompanhando na minha vida, né? Eu preciso ter poder? Eu preciso ser temido? Eu preciso ser amado? Eu preciso ter bens materiais, bens físicos para me satisfazer, né? Então, por isso, o dinheiro, por exemplo, eu preciso de um rival, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser legitimado, né? Então, porra, o Ishigori é um personagem muito foda nesse sentido, né? E acho que a discussão que ele abre de maneira não muito direta, né? Porque é isso. Cheguei até esse ponto das referências que eu tenho, das aulas, dos livros, das coisas que eu leio, mas ele traz esse aspecto que é fundamentalmente humano, que é a fome, né? E aí fome não no aspecto só fisiológico, né? De eu sinto fome, eu vou lá e como. Mas a fome nesse aspecto realmente fundamental da existência, né? Do ser. Que é do que eu tenho fome, né? Tipo, porra, do que você tem fome, tá ligado? Já parou pra pensar nisso? Tipo, o que é aquilo que você fica buscando, buscando, buscando e parece que não sacia, sabe? Continua lá, continua faltando, você continua, tipo, indo atrás disso. Então, enfim, essa temporada de Jujutsu é foda. Talvez eu faça algum vídeo sobre ela, especificamente algum dia, mas queria trazer o Ishigori, especificamente, nesse momento. Porque é isso, ele deixa essa reflexão interessantíssima de do que a gente fome. E por que a gente fome? Que a gente fome não. Por que a gente sente fome do que a gente sente fome, né? Enfim, é isso.